Olá, quero agradecer todo mundo colegas, a gente poder falar do nosso trabalho e não tem como falar do nosso trabalho, do meu trabalho e não falar de respeito, de inclusão, de tudo aquilo que a gente diariamente para nós como família e todos os profissionais que estão nessa área, trabalhando com crianças neurodivergentes. Para quem me conhece, eu sou o Corte Azul, né? Comecei esse projeto através dos meus filhos, do meu filho hoje mais velho, onde percebi que ele tinha essa dor, essa dificuldade com corte de cabelo. E digo que foi um despertar na minha vida, assim, mudou. Hoje, talvez eu seja meio que único, assim, porque eu não atendo nenhum adulto, eu só trabalho com crianças autistas e crianças especiais, né? Foi transformador, porque depois que eu tive o diagnóstico, a gente tem aquele luto, né? O que que eu vou fazer, né? Para ajudar meu filho, né? O que que vai ser do meu filho, né? A gente fica muito apreensivo, né? Todas essas questões quando vem um diagnóstico de autismo. E eu digo que a gente tem aquele luto no primeiro momento, mas depois a gente se ergue, une forças e digo, vamos para cima. O que a gente precisa fazer? É terapia, medicações, diversas coisas. E eu sempre fui apaixonado por essa área da barbearia, né? Sempre fui, né? Nossa, o que eu investi de conhecimento e técnica não cabe no caderno, assim, sabe? E quando veio esse diagnóstico, eu disse assim, cara, eu preciso fazer algo mais por essa causa, assim. Eu já tinha um jeito com as crianças, assim, sempre. Mas não esse despertar que me deu de buscar me capacitar, entender o autismo, viver o autismo. Eu digo que eu vivo todas as valências do autismo, né? Eu trabalho com autismo, eu vivo o autismo e eu estudo gigantescamente. Então, juntou tudo isso daí para vocês verem esse trabalho que eu fiz hoje. Esses atendimentos estão muito na minha memória, porque um foi ontem e o Miguel foi hoje, né? Tu pega ali um menino que nunca tinha cortado o cabelo, né? Eu gosto de dizer assim, gente, eu não tenho, como é que eu vou dizer, regra para cortar, assim, tu tem uma abordagem fixa para cortar. Não, eu digo, não sou engessado, gente, vem, a gente vai montar o atendimento, né, tudo baseado na ficha de anamnese, mas daqui a pouco eu fiz uma leitura na ficha de anamnese, mas chega para mim, a criança me apresenta outro comportamento diferente e aí a gente abre aquela caixa de ferramenta e se mergulha, gente. Eu digo que tem uma frase que eu uso muito, muito, e esse é talvez o maior segredo, gostar da criança. Porque tu vê muito essa questão na barbearia, assim, vem aquela criança chata, aquela criança birrenta, aquela criança, né, que não para. Crianças que não são autistas, né, criança é criança, a gente sabe. E aí, gente, aí tu para pensar, até a própria birra, se tu souber saber gerir aquela birra, tu consegue conquistar a criança, né? E, e aí despertou toda essa questão com meu filho, do corte de cabelo, e aí eu fui buscar muito conhecimento na área, assim, e me apaixonei. Hoje vocês veem esse trabalho ganhando asas, assim, gigantescamente. Graças a Deus as famílias vêm abraçando demais essa ideia do corte azul, da gente fazer de um corte de cabelo, né? Que para muitos, né, tu pega assim, falando num contexto assim do nosso dia a dia, né? Um corte de cabelo é só um corte de cabelo para, né, vou lá na barbearia cortar meu cabelo. Mas pra gente quem vive dentro do espectro, sabe que não é só um corte de cabelo, né? O quanto essas crianças enfrentam grandes dificuldades, né? Eu digo que essa questão do corte de cabelo tem que ter pode ter os três ou pode ter um. É comportamental, pode ser trauma e sensorial, gente. É isso, né? Pode estar nos três ou tem um desses três. E aí a gente tem que trabalhar isso com eles, né? A gente fala modulação sensorial, né? Entender a criança e ajudar ela a se modular daqui a pouco de outra forma, com cheiro, tô falando de coisas mais técnicas assim, para entender essa criança e ajudar ela. E fora isso, gente, aí troca tudo isso daí por carinho, respeito, acolher as famílias, isso que é o mais importante, né? E mostrar à família, vamos caminhar junto, eu estou junto para construir isso. Muitas vezes tu vê eu nos atendimentos, eu não vendo nem nada de mentira, gente. A gente trabalha com TEA, né? A gente trabalha com TEA. E muitas vezes eu faço o atendimento e a gente não tem êxito, né? No primeiro atendimento. Porque a gente não força, não existe segurar, né? A gente que se propôs a fazer esse trabalho humanizado de barbeiro inclusivo, não existe isso. Então, quando a criança vem, a gente grande dificuldade, trauma comportamental, muitos problemas sensoriais. E aí a gente, como é que a gente vai trabalhar isso? Gente, vamos trabalhar em 2 atendimentos. Muitas vezes eu faço o segundo atendimento sem custo nenhum, realmente para acessar a criança e a gente conseguir fazer esse atendimento de uma forma mais humanizada, sabe? E pegando aqueles atendimentos ali que a gente fez ali, pegou o atendimento do menino ali que nunca tinha cortado o cabelo,
Foi esse atendimento foi ontem, foi incrível, assim, porque a família vinha trabalhando com ele já essa questão do corte de cabelo já, e eles disseram, Jonathan nunca cortou, a gente tentou fazer um corte em casa, não tivemos muito êxito, então eu me preparei, eu digo que eu me preparo muito quando eu vejo a ficha da anamnese dele, eu me preparo muito, ainda mais do que eu já me preparei. E ele chegou para nós, meio ali quieto, né? Eu deixei, mãe, deixa ele explorar a sala, né? Esse atendimento foi na barbearia, deixei ele explorar a sala, com uns 15 minutos explorando a sala, daqui a pouco a mãe, vão trazer ele, ou quer sentar na disco voador, e ali a gente começou nessa dinâmica lúdica. Eu digo, gente, tem que trazer o brincar, é que nem terapia, gente, né? A terapia, o que é a terapia que a gente tanto luta pelo nosso filho? A terapia é o brincar, claro que é um brincar estruturado, né? É fazer uma atividade dessa forma para, né, desenvolver outras coisas com a criança, mas é essa questão muito do brincar dentro do atendimento, trazer o lúdico. A gente fala muito, eu gosto muito de dizer assim, gente, dependente do que acontecer, a gente tem que ter se a gente cortar ou não cortar o cabelo. Eu digo que o objetivo é cortar, mas como a gente vai chegar a isso, né? Com respeito, com carinho, né? Indiferente. O objetivo é o corte de cabelo, sempre vai ser. Mas antes disso vem carinho, vem respeito, vem carinho com a criança, né? E aí a gente faz toda essa magia no atendimento realmente para isso, trazer essa experiência boa para a criança. Primeiro, a gente sempre pensa na criança, né? Porque muitas vezes, Jonathan, o pai vem pensando um corte de cabelo, pensando isso, pensando várias coisas. Gente, primeiro a gente tem que conscientizar a família. E, gente, hoje nós temos uma dificuldade com o corte de cabelo. Entendemos que o corte de cabelo é algo muito aversivo para ele. Então, a gente tem que trabalhar isso. Vamos trabalhar junto? Tem um profissional hoje que está disposto a estar contigo e fazer esse trabalho, né? Então, aí vamos entendendo. Daqui a pouco a gente vai fazer 1, 2, 3 atendimentos, o que for necessário realmente para a gente ir ter esses resultados, né? Pegando o gancho da terapia, que nem terapia, né? A gente não vai na fono, faz uma terapia e acha que ele vai sair falando. Não, é um processo, né, gente? Então, o corte de cabelo é a mesma coisa. É a mesma coisa, é um processo de construção, e aos pouquinhos. E a gente, como barbeiro, às vezes a gente tem que conscientizar mais a família do que mesmo